Quero compartilhar algo com você. Nós estamos começando hoje uma campanha Revolta de Gideão. Tem revoltado aqui essa noite, em nome de Jesus? E revoltado para coisa boa, em nome de Jesus, né? Nós precisamos ter isso dentro do nosso coração, porque nós somos criados por Deus, e principalmente nós homens, com espírito de caçador, nós temos esse desejo de conquista, nós temos esse desejo de expandir, e nós não podemos nos acostumar em algumas situações que acontecem no nosso dia a dia. E eu quero compartilhar algo aqui com você, Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11, fala assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás e Beesrita. Olha que nome bonito para você dar para o próximo filho. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Olha só, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar algo poderoso aqui. O povo de Israel vivenciou muitas coisas, vivenciou milagres. E durante um tempo, a Bíblia vai narrar nessa história que o povo de Israel foi se distanciando da presença de Deus. O povo de Israel foi esfriando. O povo de Israel começou a se dobrar a outros deuses. E a Bíblia vai nos ensinar que durante esse tempo, aproximadamente 7 anos, aonde eles abandonaram ao Senhor e começaram a se dobrar a outros deuses, tudo aquilo que eles produziam era roubado. Tudo aquilo que aquele povo tentava ou imaginava fazer era saqueado. De tempos em tempos eles semeavam, eles cultivavam, e quando vinha o tempo da colheita, a Bíblia fala que os midianitas vinham e roubavam ele. Então era um povo sofrido, era um povo que trabalhava durante anos, durante o ano todo, mas não usufruía da sua colheita. E nós vamos entender algo poderoso nesse texto. E a Bíblia fala que determinado tempo, o povo de tanto ser saqueado, o povo de tanto ser roubado, o povo começa a voltar aos caminhos do Senhor. E é nesse tempo, nessa trajetória, aonde o povo se volta novamente para o Senhor, que é narrada essa história de Gideão. E a Bíblia fala que Gideão, ele estava ali trabalhando, Gideão estava ali malhando o trigo. Gideão, que nós precisamos entender, que ele estava vivendo num tempo onde não tinha mais a preocupação do povo de Israel com as coisas do Senhor. Aquele povo já estava sendo saqueado há muito tempo. E o Senhor aparece para Gideão e fala assim: Gideão, homem valoroso, é contigo, é você que eu vou levantar para libertar esse povo. E a Bíblia vai nos ensinar algo poderoso aqui. Ela vai nos dizer que durante muitos tempos, o povo chegou a um nível tão grande de pobreza, o povo de Israel, que eles não tinham mais para onde socorrer, para onde ir. A Bíblia fala que eles foram para as montanhas e aonde eles iam, os midianitas iam atrás deles. E é nesse tempo que acontece esse trecho aqui. E foi nesse contexto que o anjo apareceu para Gideão. E algo que eu aprendo aqui, a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, é que nós, como cristãos, nós precisamos vencer a incredulidade e o sentimento de incapacidade. Diga assim: eu preciso vencer a incredulidade e o sentimento de incapacidade.
Foi isso que aconteceu com Gideão. Olha só, Juízes 6, 14 e 15 fala assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai na tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai Senhor meu, como eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é mais pobre de Manassés, e eu o menor da minha casa. Olha só o contexto. Gideão, ele viveu durante tempo, olhando para uma terra e vendo essa terra sendo saqueada, olhando para essa terra e vendo essa terra sendo roubada. E quando o anjo chega para ele e fala: homem valoroso, dentro dele ele fala assim: eu valoroso? Com tudo que está acontecendo, a minha terra está sendo roubada, tudo aquilo que nós produzimos está sendo saqueado. Como o Senhor está olhando para mim e está me chamando de homem valoroso? Primeira coisa que eu aprendo aqui, que Gideão não entendia o agir sobrenatural de Deus. Em algumas situações na minha e na sua vida, nós nos deparamos em situações assim, onde nós estamos diante de um grande gigante, onde nós estamos diante de uma grande adversidade, aonde talvez nós produzimos durante anos e não temos visto o fruto do trabalho das nossas mãos. Talvez hoje você está aqui, está no mesmo sentimento que Gideão estava, indignado com tudo que está acontecendo ao seu redor, indignado porque as pessoas ao seu redor estão crescendo, indignado porque você vê a sua família conquistando, adquirindo coisas, e você talvez tenha ficado para trás. Mas eu quero declarar algo para você: se você estiver no lugar certo, na hora certa, e vencer esse sentimento de incredulidade, de incapacidade, você vai ver o agir sobrenatural de Deus sobre a sua casa. Porque existe uma promessa de Deus sobre nós, que nós não ficaríamos sozinhos. E uma coisa que eu aprendo aqui, que aonde há arrependimento e comprometimento a favor de Deus, aquilo que talvez nós temos olhado todos os dias ao nosso redor, tem se tornado a realidade. Como isso, pastor? Talvez há tempos, não talvez há anos, mas há meses, você tem olhado para a sua realidade, os anos têm mudado, as coisas têm acontecido, e você não tem vivido o sobrenatural de Deus. A primeira coisa que eu e você precisamos entender, que nós precisamos estar com o nosso coração, com a nossa vida no altar do Senhor. Aquele povo durante anos, a Bíblia fala que eles levantaram altares a Baal. Aquele povo durante anos adoravam a outros deuses. E foi o mesmo povo que já tinha visto milagres. Foi o mesmo povo que já tinha visto muitos sinais de Deus fazer. Às vezes na nossa trajetória, quando nós começamos a trilhar uma rota de sucesso, no meio desse caminho, no meio dessa caminhada, vem momentos aonde, se nós não cuidarmos, nós entramos num momento onde nós deixamos de adorar e de entender quem o nosso Deus é. E isso é algo muito perigoso. Esse povo teve que ser saqueado durante anos para entender quem era o Deus dele. E quando eles voltam para o Senhor aparece para Gideão. E algo que me chama a atenção nesse texto aqui, Gideão automaticamente, a Bíblia vai falar que ele era o menor da sua casa, que ele era o improvável. Aonde ele estava malhando trigo não é lugar de malhar trigo. Aquele lugar não foi feito para isso. Mas ele estava ali enquanto o povo estava todos escondidos. Aonde o povo estava escondido em montanhas, ele estava ali. Deixa eu te dizer algo aqui, independente da luta, do problema, da situação e do momento que você está vivendo, você precisa ter uma postura de crer num Deus do sobrenatural. Pastor, mas está difícil. Pastor, mas a minha situação lá em casa não está fácil. Querido, a esse homem, a esse povo que foram saqueados também não estavam. Mas Deus teve que levantar um homem no meio daqueles que ele não, no meio daquele povo, aonde ele não era acreditado, aonde as pessoas olhavam para ele e diziam: quem, Gideão? Quem é esse? E Deus levantou ele.
Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos capazes. Porque existe o poder de Deus sobre as nossas vidas. Se Deus liberou promessa sobre a tua casa, sobre a sua família, creia que em 2024 Deus é poderoso para te entregar na sua mão. Pastor, mas eu não sou capaz, Deus vai te capacitar. Pastor, mas como vai acontecer? Eu não sei. Mas eu não vou deixar a incredulidade reinar dentro da minha casa. Eu não vou começar a olhar para as circunstâncias e começar a dar nome nas circunstâncias. Ah, mas as coisas não têm acontecido porque a economia não está boa. O meu casamento não muda por causa do meu marido, por causa da minha esposa. As coisas não têm acontecido, querido. Entenda algo nessa noite. A Bíblia fala que enquanto nós dormimos, o Senhor está cuidando de nós. Mas como você tem visto a tua luta? Como você tem visto os desafios que têm te aparecido? Nós precisamos entender que nós temos que ter uma revolta dentro de nós. Nós não podemos nos contentar com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos que ter um espírito, um sentimento dentro do nosso coração de querer viver mais, de querer conquistar mais, de querer atingir um novo objetivo. E esse povo já não tinha mais. E Deus teve que aparecer naquele momento. Jesus teve que aparecer, o anjo teve que aparecer e liberar uma promessa sobre esse povo. Mas a segunda coisa que eu aprendo nesse texto, que só vive milagre quem está disposto a dar o seu melhor. Diga assim, só vive milagre quem está disposto a dar o seu melhor. Olha só, Juízes 25, 26. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte. E toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que você cortará do bosque. Sabe o que eu aprendo aqui? Não fique parado esperando aquilo que Deus te prometeu, pois a tua ação gera uma reação de Deus. Amém? A sua ação gera uma reação de Deus. Aquele povo estava vivendo esse tempo. O Senhor chega para ele e fala assim, eu vou te levantar, mas espera aí, vamos começar a colocar a casa em ordem aqui. Vamos começar a ajeitar as coisas. A primeira coisa que você vai fazer é derrubar o altar. Você vai começar a construir aqui um altar de adoração ao único Deus. Olha só. E Gideão faz isso. E aqui eu aprendo algo poderoso. Que sempre quando há uma atitude de obediência àquilo que Deus nos mandou fazer, nós precisamos estar preparados para ser perseguido por aqueles que nos rodeiam. Porque quando Gideão ele toma essa decisão, no outro dia o povo acorda e vê o altar derrubado, vê o bosque derrubado, e o altar que Gideão construiu com as árvores, o povo fica indignado. Quem fez isso foi Gideão. E o povo vai atrás de Gideão. Olha só o verso 30. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, tira para fora o teu filho, para que morra, pois ele derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava em pé. Entenda algo essa noite, quando Deus revela ao nosso coração qual é o projeto que Ele tem para as nossas vidas, muitas pessoas que estão ao nosso redor não entenderão nada. Foi isso que aconteceu com Gideão. Deus fala para ele, faz, ele foi obediente. E o povo, mas o que está acontecendo? Na minha e na sua vida, quando nós somos filhos de Deus, entendemos a direção de Deus, as coisas também são assim. Deus revela sonhos, Deus revela projetos, Deus nos dá uma visão, e as pessoas que estão ao nosso redor começam a dizer, é louco, isso não vai acontecer. Sabe por que elas têm esse sentimento? Porque elas nunca entenderão uma pessoa que está com a sua vida diante do Senhor.
mundo é loucura. Quando nós falamos dos nossos sonhos, quando nós compartilhamos, para o mundo é loucura. Mas quando nós temos essa convicção dentro do nosso coração, as coisas começam a acontecer. A obediência à instrução de Deus atrai favor e graça, mesmo que no início seja loucura aos nossos olhos. E isso que aconteceu com esse povo, eu quero que você entenda nesse lugar, nessa noite. Até onde você está disposto a ir? Se Deus falar para você hoje ao seu coração, faça isso, construa isso, e Deus te dá uma direção, até onde você está disposto a ir? Qual o preço que você está disposto a pagar? Porque é muito lindo nós nos revoltarmos com uma situação e ficarmos parados no nosso lugar. Nós precisamos nos revoltar com uma situação, mas nós precisamos nos mover diante dela. Nós precisamos nos revoltar, mas nós precisamos ter uma mudança, uma atitude. E isso que eu e você precisamos entender. Gideão, ele tem uma atitude, ele tem uma mudança, ele fala assim, chega. Se até aqui ninguém tomou uma atitude, Deus está comigo nesse lugar. Esse povo que me rouba não vai me roubar mais. E ele começa a andar no sobrenatural. E a Bíblia vai descrever no versículo 33 de Juízes, que enquanto Gideão estava ali, o exército dos midianitas estavam acampados ao redor deles. Então está acontecendo dentro do povo dele, dentro da vila, vamos dizer assim, onde eles estavam, dentro da cidade deles, estava acontecendo toda uma situação, mas eles estavam rodeados pelos inimigos. Os inimigos já estavam acampados diante deles há dias, esperando a oportunidade para atacar. E aquele povo está ali. E começa Gideão no meio daquele povo, o povo dizendo, mas nós vamos ser atacados, e Gideão está fazendo isso. Querido, na minha e na sua vida, às vezes os nossos inimigos estão ao nosso redor para nos atacar, mas quando nós começamos a nos movimentar, os céus se movimentam a meu favor. Ei, presta atenção, quando você se movimenta na terra, o céu se movimenta na sua direção. Pastor, mas que movimento é esse? É de crer num Deus do sobrenatural, é de crer no Deus do impossível. Aprenda algo aqui. Enquanto Deus for o Senhor da nossa vida, do nosso coração, enquanto nós andamos em obediência, os sonhos e os planos de Deus podem parecer loucura, mas para Deus já é uma grande realidade. Diga assim, os meus sonhos e os meus projetos, para o mundo parece loucura. Diga assim, mas na minha vida já é uma realidade. É isso que você tem que ter dentro do seu coração. Quando o anjo chega para Gideão e fala aquilo, automaticamente dentro do coração dele vem a incredulidade, porque ele fala assim, meu Deus, eu não sou capaz. Mas ele passa a entender que quem está falando com ele não é homem. Quem está falando com ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele começa a se lembrar das histórias dos antepassados deles, dizendo de um Deus que tirou eles da escravidão, de um Deus que libertou, de um Deus que proveu. Ele falou, é esse Deus que está comigo aqui, e é hoje que eu vou matar todos esses midianitas. Mas Gideão não sabia como ia acontecer, porque Deus não revelou o plano. E a terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, que sempre quando nós estamos na direção, no caminho do nosso milagre, Deus irá selecionar as pessoas que irão viver o milagre comigo. Diga assim, Deus vai selecionar as pessoas que vão viver o milagre comigo. Pastor, me explica, vamos lá. Juízes capítulo 7, a partir do verso 2. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e se retire da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000,
e 10.000 ficaram. Olha só, os medrosos, os covardes foram tudo embora. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Você pensa a crise que Gideão estava passando. Ainda é povo demais, faz descer as águas, e ali provarei. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que abaixar de joelhos para beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu te livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente que se retire e cada um para o seu lugar. Meu irmão, pensa a loucura desse homem. O Senhor fala para ele: eu vou te usar, você é um homem corajoso. Esse exército é um exército forte dos medianitas, eles serão vencidos. Gideão, mas presta atenção, não vai ser do seu jeito. Não vai ser como você imagina. Essa luta que você está passando, que você acha que é impossível, que você tenta lutar e que você imagina que você vai conquistar com o seu braço, Gideão, não vai ser do seu braço, vai ser do meu jeito. Os 22 vão embora, fica os 10. 9.700 de um lado e 300. Gideão falou: legal, vou ficar com os 9.700. Deus fala: manda todo mundo embora, fica com os 300. Ei, sabe o que eu aprendo aqui? A ótica de Deus fazer milagre na minha e sua vida é diferente daquilo que nós estamos vendo. A ótica de Deus fazer o milagre na sua vida é diferente. Nós estamos olhando para a situação e estamos vendo, é desse jeito. Deus fala: não é desse jeito, porque a honra é dele, a glória é dele, o favor é dele. E quando ele manifesta sobre a minha e a sua vida, o nome dele é glorificado. E a Bíblia dá a instrução, Deus dá a instrução a Josué. Meu irmão, sabe o que eu aprendo nesse final aqui? Que tem pessoas que não estão preparadas para visualizar aquilo que Deus te prometeu. Porque aquilo que Deus te prometeu é grande. E as pessoas nunca vão entender. Porque Deus, ele não explica como ele faz as coisas. Mas quando nós vamos compartilhar um sonho, uma visão, um projeto que Deus nos dá, como já aconteceu muitas vezes comigo, as pessoas olham e falam: é loucura, isso não tem como acontecer, eu não tenho provisão para isso, a minha casa não tem capacidade de viver isso. E Deus começa a movimentar céus e terra ao nosso favor. E o exército que era gigante, Deus torna aquele exército pequenininho. E Deus dá instrução a Gideão, e eles vão. E Deus fala para Gideão: esse inimigo que hoje vocês estão vendo, vocês nunca mais voltarão a ver. Aquele povo não sujou uma espada sequer para matar um exército inteiro. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu quero encerrar com isso. Quando eu e você entendemos algo, quando eu e você entendemos que a nossa vida ela é guiada pelo Senhor, nós começamos a traçar e a planejar muitas coisas. Nós começamos a sonhar com muitas coisas. E é natural do homem, do ser humano, esse espírito sonhador, esse desejo de conquista, esse desejo de ter uma família abençoada, de ter um casamento restaurado, de viver a plenitude de Deus com os nossos filhos. Como é lindo a gente ver os nossos filhos crescendo. Eu estava vendo o meu, 10 anos. Hoje eu fui fazer uma luta com ele e apanhei. Porque ele cresceu. E eu começo a olhar e às vezes nós planejamos coisas. Nós sonhamos com uma empresa próspera. Nós sonhamos com um ministério próspero. Mas no meio de toda essa trajetória desse cenário, existe a nossa vida humana aqui nessa terra. Existe o dia a dia do trabalho.
Existe o dia a dia de um relacionamento, como casal, como com o nosso cônjuge. E as coisas não são fáceis. E Satanás está todos os dias arquitetando, planejando coisas para nos tirar do centro, do propósito de Deus. E isso estava acontecendo com aquele povo. Aquele povo de Israel tinha vivido muitas coisas. Aquele povo de Israel tinha experimentado o sobrenatural de Deus. Mas em determinado ponto, em determinado momento, eles se esfriaram e eles esqueceram quem levou eles até aquele lugar, até aquele local, até aquela posição. E durante anos, meu irmão, eles foram roubados, foram saqueados. Mas chegou um momento que a Bíblia fala que o povo voltou ao Senhor. Voltou a buscar, voltou a clamar, e o clamor deles ativou os céus na direção deles. O clamor deles ativou os céus, e o anjo desce, levanta Gideão, e Gideão com 300 homens destrói um exército poderoso. O que eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida nessa noite, independente da situação e da circunstância que você está vivendo. Talvez você está olhando ao seu redor e você só vê o tamanho do seu gigante. Mas se nessa noite você entender e voltar o seu coração ao Senhor, e dos altos céus, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, libera favor, graça, poder, unção, prosperidade, portas abertas. Esse é o projeto, esse é o sonho de Deus para mim e para a sua vida. Mas nós precisamos nos revoltar. Nós precisamos nos indignar com a situação que nós estamos traçando, que nós estamos vivendo. Nós não podemos nos acostumar a dar 5 passos para frente, 2 para trás, não. Nos acostumar a conquistar algo, e de tempo em tempo nós vemos perdendo. Nos acostumar a conquistarmos grandes coisas, atingirmos grandes patamares. Querida, essa noite você precisa entender que Deus ele só age aonde nós permitimos. Deus ele só se manifesta no lugar aonde ele é bem-vindo. Aquele povo não precisava ser saqueado, Deus ia proteger aquele povo. Em nenhum momento Deus desamparou aquele povo, Deus só desamparou aquele povo a partir do momento que ele não era bem-vindo, aonde ele não era adorado, aonde ele não era exaltado. Na minha casa, na minha família, na sua casa, onde você trabalha, precisa ter um local, ou melhor, precisa ser um local de adoração e de reverência ao Rei dos Reis. Situações que você tem passado na tua casa, no seu casamento, de lutas, dificuldades, situações que têm se prolongado no seu relacionamento durante muitos anos, é porque talvez a presença de Deus já não habita dentro da tua casa. Como é triste nós olharmos para um pai de família, e sobre os homens está a responsabilidade de ser o provedor, o homem da casa, e nós olhamos de situação a situação, e os anos têm se passado, as coisas não têm acontecido, não têm vivido prosperidade. Entenda algo, prosperidade é você viver o melhor de Deus na sua casa, na sua família. É você ter uma vida de equilíbrio. É você saber o lugar onde Deus quer te colocar. Irmão, 2024, janeiro, eu estava conversando, janeiro, as pessoas têm falado, nossa, que janeiro longo. Em fevereiro vai ser curto. Os anos estão passando, os meses estão passando. Daqui a pouco é férias de julho. Daqui a pouco, meu irmão, é final de ano. Carpe, as coisas têm acontecido. A vida ela tem acelerado. Mas até quando você vai viver algemado? Até quando você vai viver satisfeito com a vida que você está tendo? Pastor, não, mas eu estou satisfeito, está tudo bem.
tendo dinheiro para pagar as contas, está pagando as contas, está tudo bem. Nosso casamento está tudo bem, nem brigamos hoje, só ontem, está tudo bem. Está tudo bem, o ministério, o que eu estou vivendo, o que eu tenho vivido, está tudo bem na minha empresa. Senhor, eu sou grato. Amém. Gratidão é um princípio e nós temos que ter, porque a gratidão e a obediência atrai favor de Deus. Mas eu preciso dentro do meu coração, toda manhã que eu me levanto, eu preciso ter uma revolta dentro do meu coração, porque eu sirvo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Bíblia fala: se eu sou fiel ao Senhor, Ele abre as janelas dos céus, derrama tesouros escondidos em. Não é plano e propósito de Deus que você passe por escassez, que você passe dificuldade nessa terra. Deus te chamou para você viver o melhor, para você viver o extraordinário, para você conquistar coisas grandes. Mas você precisa se revoltar, dizer: chega, eu não aceito mais, essa enfermidade não me assola mais, as minhas gerações não viverão mais isso. Você precisa se revoltar com essa situação de ficar tomando remédio controlado. Você está diante do El Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que transforma, que pode mudar a tua história nessa noite. Pastor, mas eu estou depressivo, eu não tenho mais vontade de viver, eu acordo pela manhã e já almejando que chegue a noite. Eu tenho algo para te dizer. A Bíblia fala de um nosso Deus, o nosso Deus que está disposto a te acolher nos braços e te chamar de filho. Essa semana, conversando com um menino, 22, 23 anos, pastor, me ajuda, terminei meu namoro, meu noivado, e agora, meu Deus, a minha vida acabou, e isso, e aquilo. Eu falei: filho, presta atenção, vem cá, faz isso, faz aquilo, né? Dei umas dicas, pastor de casais dá dica, conquista, faz isso, faz aquilo. Mas se não der certo, eu falei para ele: Jesus precisa alcançar o teu coração. Ele não era cristão, não estou falando de alguém crente, estou falando de gente do mundo. Falei: Jesus precisa alcançar o teu coração. E ele fala: como que eu faço isso? Eu falei: você precisa. Ele frequenta uma outra igreja. Falei: vai no encontro. Ele falou: pastor, eu vou no encontro. Meu irmão, ele voltou do encontro domingo, o coração em chamas, dizendo: eu quero mais de Deus. Sabe o que acontece comigo e com você? Nós conhecemos o El Rafá, nós conhecemos o El Shaddai, nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso, mas nós nos acostumamos tanto que já não vivemos mais o sobrenatural, que já não somos mais tocados por Ele. Mas eu já vi coisas acontecer, eu já vi sinais acontecer, eu já vi milagres, eu já vivenciei milagres. Mas Deus tem mais para você, Deus tem mais para a tua casa. A Bíblia fala: eleva os teus olhos para o alto, porque do alto virá o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor. Meu irmão, eu não sei como terminou 2023 na sua vida, eu sei como terminou a minha, e eu não aceito começar 2025 quando eu chegar em dezembro da mesma forma como eu iniciei 2024. Eu tenho que começar diferente, eu tenho que tomar atitude hoje, eu tenho que me revoltar hoje, falar: eu não aceito mais essa esterilidade, eu não aceito mais essa situação na minha casa, eu não aceito, eu vou me revoltar para viver o sobrenatural de Deus. Se coloque de pé, eu quero orar por você.